Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos novamente reunidos em nome de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos unidos em um só coração para podermos vibrar pelos mais necessitados, para podermos aprender com os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com Recados do Meu Coração, de José Carlos de Luca. Hoje o texto A Prece Protege. Vamos nos dedicar mais à oração, assim como nos preocupamos com a higiene corporal diariamente. Façamos da prece o nosso escudo protetor contra o assédio do negativismo que predomina na sociedade. A oração sincera proporciona um alimento espiritual que nos robustece as forças para a vitória que nos aguarda. Se não recuarmos temerosos ante os problemas que apenas surgem em nosso caminho para desafiarem a capacidade de superação de nós mesmos. Por que nós precisamos fazer a prece como uma forma de proteção? A primeira proteção que nós vamos pedir a Deus através da prece é para que nós possamos nos proteger de nós mesmos. Somos nós que nos contaminamos com pensamentos negativos, com pensamentos tóxicos, com a insegurança, com o desequilíbrio, com a irritabilidade, com a desconfiança, com a falta de fé, com o medo. Então, quando nós fazemos uma prece, o nosso principal objetivo não é voltado para fora, não é voltada, a prece não deve ser voltada para um objetivo único. Eu preciso fazer uma prece com muita fé, porque eu preciso alcançar alguma coisa, porque eu estou doente, ou porque eu estou necessitado de algo, ou porque eu quero pedir a Deus, através da prece, com muita fé, para que um familiar se recupere. Isso é tratar a fé como um instrumento. Sim, ele é um instrumento de energia que nos conecta a Deus, ao Criador. Mas, na realidade, a prece ela precisa ser realizada no intuito de nos fortalecer enquanto seres espirituais extremamente atrasados, que aqui estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda perdura sobre o bem, onde a tristeza, as guerras, as desigualdades nas classes sociais, a pobreza é algo que predomina no planeta. Estamos destruindo a Terra. Nós somos os únicos animais que destroem a própria casa em que moram. Os demais animais, eles constroem, como os pássaros, por exemplo, como o João de Barro, que constrói uma casa na árvore. Os animais, eles têm um intuito na elaboração e na produção das suas casas. Nós, humanos, racionais que somos, nós destruímos as nossas reservas, destruímos a água, destruímos a terra, aniquilamos espécies, animais, usamos e abusamos de tudo aquilo que nos foi dado de forma amorosa pelo Criador. Nós nos sentimos, por termos intelecto, por sermos inteligentes, os donos do planeta. Nós nos colocamos acima dos demais animais como, por sermos seres pensantes,
por termos noção da nossa finitude, por termos a capacidade elaborativa, por pensarmos, nós nos vemos como superiores aos demais animais, porque nós acreditamos que já somos capazes de nos sobrepor aos instintos. Nós acreditamos que não agimos mais por instinto, que agimos com a razão. Na realidade, nós não agimos com a razão. Quando nós somos desafiados em nossas vidas, nós, na grande maioria das vezes, agimos por instinto. Nós temos o instinto da autodefesa, nós ainda temos dentro de nós uma selvageria, somos ainda muito animalizados. Nosso espírito, nosso perispírito ainda é grosseiro. Quando nós desencarnamos, na grande maioria passamos pelo umbral, porque não temos capacidade de alcançarmos esferas mais elevadas devido ao peso do nosso perispírito, devido aos nossos vícios. Nós somos viciados por alimentos, somos viciados por bebidas, somos viciados em sexo, somos viciados em dinheiro, somos viciados em mentir. Nós mentimos a maior parte do tempo. Dificilmente nós conseguimos agir com nobreza, com lealdade, com palavras verdadeiras em relação ao nosso próximo. Nós mentimos para sobreviver, porque nós estamos numa sociedade que age com a mentira. Então, nós estamos perdendo a capacidade genuína de sermos verdadeiros. Então, devido a essa destruição que nós causamos ao meio, que causamos aos outros seres vivos, nós precisamos recorrer à prece para integrar o nosso espírito, para nós nos lembrarmos de que não somos esse lado animal, instintivo, de que nós somos seres espirituais, que nós estamos numa escala evolutiva em que temos capacidades elaborativas, temos capacidades de pensar, de fugir de uma emboscada, de fugir quando estamos num ambiente de risco, temos essa capacidade intuitiva e intelectual de sobreviver, mas nós nos esquecemos que somos seres espirituais. Então nós vamos agindo aqui como se nós fôssemos somente matéria. Então a gente quer viver para a matéria. E a prece, ela tem a finalidade de nos proteger, como está ali no texto. A prece, ela nos protege de nós mesmos, não dos inimigos espirituais, das más influências. As más influências, elas acontecem porque estamos nivelados com esses nossos irmãos menos felizes, porque nós também somos menos felizes. Se nós estivermos com uma elevação de pensamento, de interesse, de virtude, quando nós estamos trabalhando na esfera da autoiluminação, nós não seremos, com certeza, afetados por irmãos mais atrasados. E a prece, ela é uma ferramenta. Ela nos protege de nós mesmos. Ela é como se ela nos lembrasse o tempo inteiro de quem somos, o que estamos fazendo aqui na Terra, que somos seres espirituais momentaneamente encarnados em matéria, em corpo físico. E essa prece, ela tem um intuito, de preferência, que seja uma prece do fundo da alma, do fundo do coração, que seja curta. Se quiser recorrer a preces elaboradas, ler uma prece, não tem problema nenhum. Desde que ao ler essa prece, você esteja conectado com cada palavra que você estiver lendo. Caso contrário, eleve o pensamento, envolva os seus próprios pensamentos negativos ou repetitivos em luz. Isso irá ajudá-los a sair daquela vibração mais negativa e lidar com os desafios, como está aqui, os desafios que nós temos que superar no dia a dia.
Enquanto você refletir, falava nos proteger de nós mesmos, né? Eu gostaria que cada um de vocês que nos acompanham parasse por um segundo e analisasse quem não tem problema. Todos temos problema. Toda célula familiar tem problema. E a gente, na grande maioria, fazemos a prece pedindo para que Deus elimine aquele problema. Ora, se nós temos que nos proteger de nós mesmos e estamos aqui para testemunhar a nossa capacidade de evolução, nós não temos que pedir para que Deus elimine o nosso problema. Nós temos que pedir para que Deus nos dê força para contornarmos os nossos problemas. Não existe injustiça. Deus é amor e justiça. Logo, não existe injustiça. E por todas as dificuldades em que passamos porque é necessário para a nossa evolução, para o nosso ajuste. Então, quando a Cris comenta, né, nos proteger de nós mesmos, nós utilizamos sempre o outro como degrau, o problema do outro como degrau. E quem está, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, para ser avaliado, somos nós mesmos. Então a pergunta que fica é: como eu irei passar pelo problema e não tirar o problema da nossa frente? Não estamos dizendo aqui que é fácil. Se fosse fácil, muitos de nós não reencarnariam aqui, estariam em planetas mais felizes. Mas se estamos aqui, é por algum motivo. Se estamos na nossa célula familiar com aquele determinado problema, é porque é necessário que passamos por isso. E ainda assim, Deus nos dá a prece, que é o que nos vai dar força, vai nos energizar, mas para passar, contornar pelo problema, não para eliminar o problema. O problema é necessário para que a gente ponha em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo em nossa encarnação, em nossa vida aqui. Então acho que é muito importante deixar até neste momento de problemas sérios que passamos pela nossa vida, o egoísmo. Porque nós somos tão egoístas que nós não queremos passar pelo problema, né? Nós queremos que passe rápido, que Deus elimine o problema da nossa frente. Simplesmente elimine como se fosse uma pedra. Tire essa pedra do meu caminho. Não, a pedra está ali para que a gente aprenda a contornar e pela prece a gente pede a Deus para que nos dê força para continuar a jornada, para que a gente possa passar por esse problema com fé, com perseverança e possa passar na prova, né? Na prova da vida, na prova da dificuldade que Deus nos coloca para que a gente exercite essa evolução, esse conhecimento. Quando o Sérgio menciona contornar, ele está querendo dizer no sentido de resolver mesmo, né? Não contornar e no sentido de fugir do problema. Sim, claro. Dar uma volta e não encarar a questão. Não, nós temos que encarar sim. Se nós estivermos passando por um problema familiar, temos que nos sentar com os nossos familiares, conversar a respeito, entender o que está acontecendo, não confrontando, nem fugindo, mas encarando os problemas num apoio mútuo dentro da família. Se a gente está passando por um problema no trabalho, tentar resolver isso com o grupo, né, dos profissionais com que a gente trabalha. Tudo com diálogo, paciência, parcimônia, cuidado no que a gente fala, levando sempre em consideração que, como Jesus disse, fazer ao outro, Jesus deixou claro, né? É que a gente deveria fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, quando a gente vai dizer algo para alguém, vai falar algo para alguém, que nós possamos nos colocar no lugar daquele que está ouvindo uma crítica, que está ouvindo um conselho,
a gente tem o hábito de dizer assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Quando a gente está fazendo uma crítica, nós estamos fazendo uma crítica. E nós humanos ainda não temos capacidade de absorver uma crítica com sabedoria. Nós, quando recebemos uma crítica, enfrentamos aquilo com muito negativismo, com raiva, inclusive, de quem está nos apontando o dedo. Então, como ainda é difícil para o nosso semelhante receber uma crítica, mesmo que nós possamos estabelecer que essa crítica é construtiva, que nós possamos de alguma forma nos harmonizar com aquele nosso semelhante e, através do exemplo, nós possamos mostrar qual o melhor caminho. Ou até perguntando para aquele colega ou para aquele familiar se ele quer uma ajuda, se ele quer a sua opinião. Porque nós somos ótimos para dar opinião, mas às vezes a gente dá opinião numa situação em que não está sendo solicitada. Então, só dê opinião se ela for solicitada. Se não houver a solicitação da nossa opinião, se nós não temos um cargo de liderança, e mesmo que nós tenhamos um cargo de liderança, nós precisamos ter a humildade de nos colocar no lugar do nosso funcionário, do nosso colaborador, para poder explicar o que precisa ser resolvido. Com a pessoa que trabalha na sua casa, se você é uma dona de casa, com uma pessoa que faz um trabalho social com você numa casa espírita, numa igreja, numa instituição. A gente sempre tem que, de forma amorosa, conversar com aquele colega, não impondo como o colega tem que trabalhar. Olha, na minha opinião, vou fazer uma crítica construtiva. Você deveria fazer assim, assim, assado. Já começa errado, já estraga, às vezes, um trabalho voluntário, um trabalho bonito, pode desmoronar devido a uma comunicação tóxica, com ruído, tem ruído nessa comunicação. A gente tem que saber como conversa com nossos colegas, até para quem trabalha no ambiente voluntário. Porque a gente acha que está no voluntariado, pode dizer o que quer, pode falar como quiser. E nós estamos tendo nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos religiosos, muitos conflitos de convivência. Então vamos recorrer à prece que protege, quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, para que a gente tenha um respeito pelo nosso semelhante dentro de um centro espírita, por exemplo, para que a gente não traga para dentro daquele lugar uma energia negativa, porque a gente tem a ilusão de que uma casa espírita está protegida e às vezes ela não está. Quem protege essa casa espírita é, na realidade, o campo magnético de proteção que se estabelece com a mente e a boa vontade dos trabalhadores de um ambiente religioso. Então, não tem ilusão que você está dentro da igreja, você está automaticamente protegido. Você está dentro de um centro de espírita, de umbanda, qualquer templo religioso, você está automaticamente protegido. Não. Se seu campo mental estiver tóxico, tudo vai desmoronar. É a mesma coisa de você estar lá no meio da rua. Você sentado na calçada talvez esteja mais protegido do que dentro de um centro ou de uma igreja em que está tendo fofoca, está tendo desavença, sentimentos de raiva, de disputa, de rivalidade. Ali Deus já não está presente. Não porque Deus está presente, ele só não está sendo, como posso dizer, você não está em conexão com esse Deus. Deus está ali, mas você não está em Deus. Deus está em você, mas você não está nele. Essa conexão não está acontecendo. Você está se distanciando das energias de amor e de luz. Então, vamos colocar a prece como um instrumento, uma ferramenta que nos ajuda no nosso cotidiano. Primeiramente a nós mesmos e depois a nossos semelhantes. Isso aí. Agora, as nossas vibrações, naquele momento onde nós vamos unir nossos corações e vibrar pelos mais necessitados.
Novamente vamos fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, recheadas de amor e luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos pedir pelo nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos doentes nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Nesse momento, vamos mentalizar aquele parente, aquele amigo que está enfermo. Imagine você colocando esse irmão no colo de Jesus, que Jesus vai abraçando, abençoando, curando esse irmão, envolvendo ele em energias de amor, de saúde, de perseverança, de paz, de harmonia, de muita luz. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vamos envolvendo essas famílias em muita luz. Vamos imaginando Jesus entrando dentro desses lares, trazendo paz, harmonia, trazendo muita luz. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos. Essa energia de amor é tão grande que queremos doar também aos nossos vizinhos, aos moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que cada um de nós possa abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição. Derramai, Senhor, um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos dela beber, nos fortificar, curar as nossas enfermidades, que ela nos dê força para continuar a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queremos agradecer a todos aqueles que nos seguem na página Aura Vibração Espiritual no Facebook,
o nosso canal no YouTube, que segue também, né, que recebe o vídeo pelo WhatsApp. Continue compartilhando, divulgando, porque a nossa única intenção é falar de amor, falar de paz, falar de Jesus, do Criador, porque o planeta já está passando por momentos muito turbulentos e a gente precisa da união de todos os credos, de todas as verdades, que cada um tem a sua, cada um tem a sua crença, que a gente possa, né, que nós possamos nos unir nessa grande corrente de amor. Isso aí, vamos sempre estar recorrendo à prece, que vai nos fortalecendo e vai nos dando fé e ânimo para seguirmos adiante. E também que? Por que amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.